Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor em mais um vídeo. E eu quero falar por que os fundos imobiliários são aí por muitos considerados a porta de entrada para a renda variável. Então, eu sou uma das pessoas que acredita nisso, tá? Não que seja obrigatório você começar pelos fundos imobiliários, mas eu acho que é o caminho mais fácil. E por que é o caminho mais fácil? Bom, são vários argumentos, né, a favor disso. Então, antes de ficar falando, né, por que os fundos imobiliários são a porta de entrada para renda variável, eu quero falar um pouco sobre o que é fundos imobiliários, né, o que são os fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários nada mais é que tu investe quando tu compra um fundo imobiliário, tá? É como se tu comprasse uma ação, mas tu compra um fundo que investe em imóveis. Ou seja, tu pode comprar um fundo que investe em shoppings, galpões logísticos, em outros fundos, em recebíveis imobiliários, em várias coisas. E essa é uma das formas de se tornar sócio de shoppings, certo? E eu gosto de usar bastante o exemplo dos shoppings, mas sempre que você compra um fundo imobiliário e virar sócio dos imóveis, tu passa a receber dividendos mensais, né? E o que são dividendos? Dividendos é aquele lucro distribuído entre os acionistas, né? Então eu costumo usar os shoppings de exemplo, né? A gente tem aí, os shoppings tem várias lojas, as lojas pagam aluguéis, né? E aí, como tu é sócio ali, tu é sócio do shopping, tu é dono de um pedaço, tu ganha esse aluguel mensalmente. Então esse é um dos motivos porque a gente já começa a ver essa recompensa, né? Quando a gente começa a se tornar sócio por meio dos FIIs. Já as ações é um pouco diferente. Não é sempre que tu ganha os dividendos, né? E os fundos imobiliários, eles não são obrigados a fazer esse pagamento mensalmente, né? Eles são obrigados a fazer semestralmente, que eles têm que distribuir até 95% do lucro. Mas por ser até uma forma de, como se fosse uma cultura entre os fundos imobiliários e também uma forma de atrair mais os acionistas, né? Eles pagam aí mensalmente. Pelo menos eu não conheço nenhum. Se você conhece, deixa nos comentários, mas eu não conheço nenhum que não paga mensalmente. Então, pessoal, basicamente é isso de conceito, é bem simples de entender, né? O fundo, em vez de uma pessoa ir lá e virar sócio de um grande imóvel, são várias pessoas que detêm uma pequena parte aí dessa sociedade. Simples assim. E tem uma série de vantagens para pensar que é o pontapé inicial para a renda variável, né? Porque por exemplo, eles oscilam 3 vezes menos que as ações, os fundos imobiliários. Então, quando tu tá começando, tu vê aí tua carteira caindo bastante, é bem ruim, né? Então eu acho que isso já deixa mais tranquilo. Todo mês tem dinheiro na conta, né? E aí esse dividendo, esse lucro que é distribuído, ele cai direto na tua conta, tá? Ele entra direto na tua conta e tu pode fazer o que tu quiser. Só que o ideal é que tu reinvista esse dinheiro, né? Quando tu começar a entender sobre os juros compostos, tu vai começar a ter essa visão de reinvestir os dividendos. Os fundos imobiliários também possuem menos indicadores, pessoal. E isso também, ao meu ver, é uma vantagem em relação às ações para quem é iniciante, tá? Então, o que é esses indicadores? Bom, a gente consegue ver, num caso de um fundo de tijolo, que a gente chama, né, um fundo de shoppings, por exemplo, a gente consegue saber quantas lojas estão ocupadas e quantas não estão, né? Quanto que está vazio esse shopping, né? E tem outra coisa, quando a gente investe nos fundos, não quer dizer que a gente está investido em um imóvel só. Muito pelo contrário. A gente procura aí sempre investir em fundos que tenham vários imóveis, né? A gente fica mais diversificado e aí é menos arriscado. Então a gente pode comprar um fundo aí que tenha vários shoppings, que tenha galpões logísticos também,
tenha vários imóveis. E aí a gente consegue saber se ele está ocupado ou não, a gente consegue saber o valor do patrimônio, né? Quanto que está custando cada cota. Cota é o menor pedaço que a gente pode comprar aí, e a gente chama tanto de um fundo imobiliário quanto de uma empresa, né? É como se fosse uma ação ali a cota. Então, é o menor pedaço que a gente pode comprar, a gente já vira sócio, e aí a gente consegue saber quanto que está custando a cota e quanto que é o valor do patrimônio ali para fazer uma análise, tá? Se a gente está pagando acima ou abaixo daquele patrimônio. A gente consegue saber quanto que esse fundo é negociado, que é outra coisa importante, a liquidez do fundo, né? Porque se a gente tem um fundo pouco negociado, dependendo de quanto tu quer vender aí, tu vai... não digo levar um tempo, né? Porque é difícil aí ter que levar um tempo para vender, mas aí tu vai ter que pagar um preço a mais, né? Porque daí, se tem poucas pessoas comprando e tu quer vender, é bem provável que essas poucas pessoas que estão comprando, elas estão pagando um valor um pouco abaixo, né? E aí tem isso também. Os dividendos é outro indicador que a gente vê, quanto que está pagando cada fundo, quantos por cento eles pagaram no último ano, né? A gente vê o histórico dos pagamentos. A gente consegue ter acesso a uma série de informações para saber se vale a pena se tornar sócio aí desse fundo imobiliário ou não, tá? Então, os indicadores são isso, só que é uma quantidade muito menor, né, do que se a gente for olhar uma ação, uma empresa, né? E os fundos imobiliários também, as coisas acontecem mais devagar, não são só as oscilações, né? Porque fundo imobiliário é renda variável, tá? Não é renda fixa, é renda variável. Então, por mais que tu ganhe o teu dinheiro aí todo mês, o preço da cota, ela oscila, né? Ela oscila e ela pode tanto valorizar quanto desvalorizar. E quanto que custa essas cotas aí? Bom, a gente tem dos valores mais variados, assim, mas a gente tem fundos imobiliários que custam aí na casa de R$10, por exemplo, né? Abaixo disso eu não me lembro de ter visto nenhum. Mas eu também não conheço tantos fundos imobiliários, né? Tem um site aí que se chama Fundos Explorer, vou deixar na descrição aí pra vocês, e lá a gente consegue pesquisar os fundos imobiliários, a gente consegue ter acesso aos indicadores por meio do código deles, né? O fundo imobiliário, ele é composto de 4 letras e o número 11, tá? Nem todo número 11 quer dizer que é um fundo imobiliário. Algumas ações têm o número 11, mas todos os fundos imobiliários, eles possuem o número 11. E ali a gente consegue até ver ali um ranking de FIIs, né? A gente consegue filtrar ali pelo dividendo, pelo valor do patrimônio, pela quantidade de imóveis. A gente consegue fazer um filtro ali e dar uma pesquisada, tá? Então, bom, recapitulando, pessoal, por que eu acho, né? Eu sou uma das pessoas que acha que os fundos imobiliários são a porta de entrada. Por causa disso, tu vai sofrer menos oscilações, tu vai ver dinheiro entrando na tua conta todo mês. Eles são mais fáceis de ser analisados, possuem menos indicadores. Eles demoram mais aí para sofrer grandes mudanças, né? A gente consegue ver ali os contratos, a gente consegue ver várias coisas que não vão mudar de uma hora para outra, né? E aí tu consegue fazer essa análise aí com mais facilidade, tá? Os fundos imobiliários, eles tem menos tipos, né? Digamos assim, menos setores que as ações também. Então é mais simples. E não é porque é a porta de entrada, por exemplo, para o investidor iniciante, que os outros investidores não têm, tá? Não é uma coisa só para o iniciante. Eu tenho 25% da minha carteira em fundos imobiliários, eu vou continuar tendo, justamente por causa dessa renda mensal, porque quando vem as crises aí, as quedas, os fundos imobiliários, eles seguram, tá? Eles não sofrem uma queda acentuada. E pessoal, eu acho que isso é o suficiente de conteúdo aí para começar, tá? Para fazer essa analogia. Eu sou o Motoscooter Investidor. Se você não me segue no Instagram, me siga @Motoscooter Investidor, tem conteúdo diariamente, tá? Eu vou ficando por aqui, até mais e tchau, tchau.